Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Açucareto e sejam bem-vindos ao programa Diabetes Sem Sacrifício. Aqui falo de estratégias de educação em diabetes para a pessoa com diabetes tipo 2 aprender a se autocuidar e viver bem mesmo com diabetes. Eu sou Marcelene Brito, sou enfermeira. No vídeo de hoje, a gente vai aprender. Escolha o que gosta de comer e ainda assim controle a diabetes. Esse assunto te interessa? Então fica nesse vídeo até o final porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E já aproveita e te inscreve nesse canal, se já é não inscrito, compartilha com pessoas com diabetes que precisam escutar sobre esse assunto e curte esse vídeo para o YouTube entregar para outras pessoas que também precisam saber mais sobre educação em diabetes tipo 2. Então vamos para o vídeo. Então me responda, você sabe controlar a diabetes escolhendo o que você come? Como assim? Não tem alimentos proibidos para diabetes e o que pode? Eu não vou falar de que pode ou que não pode. Na realidade, você pode tudo. Mas você sabe controlar a diabetes, mesmo escolhendo o que gosta de comer? E um esclarecimento muito importante antes da gente entrar no nosso teor do nosso vídeo. Qual o papel do enfermeiro na educação em diabetes, na educação alimentar, na educação em diabetes tipo 2? O enfermeiro, ele não prescreve alimento. Quem prescreve alimento, quantidade, tipo, porção de cada coisa de acordo com a tua necessidade é o nutricionista. O enfermeiro, ele te ajuda a entender os grupos alimentares e esse impacto da alimentação no teu diário de glicemia, no teu resultado da glicemia. Então, o enfermeiro é o profissional de saúde principal que vai te ajudar a construir o mapa de glicemia. É o profissional principal que vai te ajudar a você conhecer sua glicemia e a você pegar na sua mão realmente para dar cada passo em educação em diabetes para você controlar essa glicemia. E a gente não pode falar de controle de glicemia se a gente não falar de alimentação, que é o nosso combustível principal. O papel do enfermeiro na educação em diabetes, na questão alimentar, ele te ensina sobre noções dos grupos alimentares e esse impacto da tua alimentação na tua glicemia, ali na prática, mesmo te ensinando ali na prática, certo? Então, eu não vou prescrever alimento como enfermeira, mas assim, eu vou contribuir bastante sobre educação alimentar com você nesse vídeo. Então, o que é que você vai ter aqui nesse vídeo? A gente vai falar uma primeira parte sobre educação sobre os grupos alimentares e a função deles, a função de cada um. E aí depois eu vou te ensinar sobre esses grupos alimentares, você colocando a mão na massa mesmo no diário de glicemia. Esse diário de glicemia vai estar no link desse vídeo para você baixar, que você pode exercitar isso em casa ou levar para o seu enfermeiro ou para a pessoa que está fazendo a sua educação, te ajudando na educação em diabetes, né? E também tem um vídeo anterior a esse no canal sobre como você preencher ali todo o diário na questão glicêmica. Depois desse vídeo aqui, vê lá no canal que tem uma playlist só do programa Diabetes Sem Sacrifício, que com certeza vou te ajudar bastante. Você sabe controlar a diabetes escolhendo o que gosta de comer? Como assim? Você pode escolher o que gosta de comer mesmo tendo diabetes? Pode. Então, o que eu vou te mostrar aqui é como você usar os grupos alimentares a seu favor e você tirar o peso, aquele peso daquela listagem que não pode, certo? Porque às vezes foi o teu vizinho que disse que não pode. A gente tem tanta informação na internet que às vezes é difícil a gente compilar essas informações e ter um resultado bom nessa glicemia, né? E por falar em glicemia, se a sua glicemia está dando acima de 180, ela não está controlada,
né? Mesmo que você não sinta nada. Então, aproveita a oportunidade desse vídeo, aprende sobre os grupos alimentares e a como montar esse seu GPS de glicemia para controlar a tua glicemia, a tua diabetes definitivamente mesmo, e ela sair de um peso, né? Sair com aquele peso de doença e você realmente viver a sua vida e controlar essa diabetes sem sacrifício, sem aquele peso de doença. Então vamos aqui para os grupos alimentares. Nós temos 5 grupos ou vamos falar de 4 grupos alimentares. E aqui eu não quero que você entenda que é uma forma didática de você aprender, não é teste de faculdade, tá? Então, hora ou outra eu vou agrupar a questão alimentar de uma forma diferente que se você já estudou sobre grupos alimentares, eu vou te mostrar de uma forma diferente. E às vezes, quando a gente estuda na faculdade, na escola, sobre esses grupos alimentares, a gente divide muito. Então, só um parêntese aqui, que a gente vai estar ensinando educação em diabetes para eu aprender mais rápido, de uma forma didática, tá? Então, não vou te ensinar errado, mas eu vou te ensinar de uma forma que você aprenda mais rápido, então deve ter uma nomenclatura ou outra mais diferente, né, fora de faculdade, fora de escola, né, mas aqui você não está fazendo prova da escola nem da faculdade, certo? Você vai controlar a tua diabetes sem sacrifício. Aqui o nosso prato, né? Então, aqui é a figura de um prato para ficar mais fácil, mais didático para você começar já a aprender. A gente tem um grupo alimentar, né? A questão de fibra. Vamos enquadrar outro grupo alimentar, açúcar, né? Que a gente vai colocar aqui os carboidratos e as frutas. A gente vai ver lá na frente especificamente sobre esse açúcar. Gorduras e proteínas, né? E aqui, no meio de tudo isso, a gente tem as vitaminas e sais minerais, tá? Então, aqui a gente tem as fibras, o açúcar, gorduras e proteínas. E se a gente quiser, a gente pode colocar só em 3 grupos alimentares: fibra, açúcar e proteína. E dentre esses 3 principais grupos, a gente vai ter gordura, vamos ter vitaminas, sais minerais. Mas eu quero que você fixe esses 3 grupos alimentares: fibra, açúcar e proteína. E vamos entender os grupos alimentares, né, a função de cada um. A fibra, além de outras funções, né, ela serve tanto para a questão da saciedade, tem vitaminas e sais minerais nas fibras, mas ela tem um papel fundamental além disso. Ela limpa o nosso intestino. A fibra, ela que dá o banho no nosso intestino. E por que o nosso intestino tem que tomar banho? Porque senão a gente não absorve as vitaminas, a gente não absorve os sais minerais, os nutrientes dos alimentos direito. E aí, com isso, a gente não absorve isso, a nossa imunidade cai. Então, eu quero que você aprenda, a partir de agora, caso você não saiba. A fibra, ela vai servir, principalmente aqui na educação em diabetes tipo 2. Ela vai me ajudar. Ela tem vitaminas e sais minerais. Ela vai me ajudar a me saciar, vai passar a minha fome e ela vai limpar meu intestino, certo? Tem outras funções das fibras? Tem, mas eu quero que você fixe essas 3 funções. E qual é a função do açúcar no nosso organismo, certo? O açúcar a gente tem os carboidratos, né, que é a massa em geral, e a gente tem o açúcar das frutas, né? Assim como as fibras, né, o alimento ele não tem só uma coisa, ele só predomina. Na fibra ela tem um predomínio da fibra, que vai ter outras coisas, vitaminas, sais minerais e outras coisas. No grupo do açúcar, numa fruta, por exemplo, vai ter vitamina, vai ter fibra, só que
eu quero que você coloque esse grupo aqui como açúcar e aprenda ele como açúcar, que vai facilitar a nossa vida como um todo. Então, o açúcar, eu vou ter carboidrato e vou ter o carboidrato tanto em alimentos, em vegetais quanto processados, né? E nas frutas. E para que serve o açúcar em si? Ele é o nosso combustível principal do nosso corpo. É o que dá energia pra gente. Você já ficou com muita fome? Quando você ficou com fome, não ficou meio pateta, meio lerdo? Ou foi só eu que fico assim? Por que a gente fica assim? O açúcar ali, o oferecimento do açúcar, ele diminuiu. E aí o nosso cérebro tá sentindo aquela lerdeza, né? Porque tá faltando combustível no nosso corpo, que é o açúcar, e a gente tá com fome. E o açúcar, a gente consome ele, é um dos alimentos que a gente consome primeiro quando a gente come, e guarda, o nosso corpo ele guarda, né? A gente deveria ser economicamente, né, guardar e multiplicar dinheiro igual como o nosso corpo guarda açúcar. Você sabe como o nosso corpo guarda açúcar? Ele guarda, a gente come, a gente se alimenta ali, né? Vamos lá, um alimento que tem açúcar, uma banana, por exemplo, um arroz tem açúcar, a gente se alimenta, usa pra gente falar, pra gente andar, pra gente trabalhar, escrever, se movimentar, né? E para fazer atividade física também a gente usa o açúcar. E o que a gente não usa nas nossas atividades ali diárias, a gente guarda um pouquinho lá no fígado, e esse fígado, ele tem uma gaveta pequena, e o restante a gente guarda em forma de gordurinhas, né? Gordurinha no braço, na barriga, e aí é onde o seu corpo melhor distribui essa gordura. Então, o açúcar, ele é nosso combustível principal. Se a gente não consumir açúcar, né, o nosso corpo vai transformar esse açúcar. Ele transforma o açúcar lá reservado no fígado, né, que a gente reserva esse açúcar em forma de glicogênio, né, um palavrão aí. E a gente transforma, nosso corpo transforma, quando ele não tem esse açúcar disponível, transforma a gordura em combustível, em açúcar, e ele transforma os seus músculos, nossos músculos, quando a gente não tem esse açúcar disponível no nosso corpo. Então, por que eu tô afunilando isso aqui? O açúcar, a unidade menor do açúcar que vai estar no nosso organismo vai estar como glicose, tá? O açúcar é mais fácil a gente memorizar, mas aí tá com forma de glicose, né? Que é uma unidade menor do açúcar que o nosso organismo já processou ali. Então, o açúcar, ele é nosso combustível principal. E aí, assim, sem ele, a gente não vive. Como assim? Se me disseram que eu não posso comer açúcar, você deve estar se perguntando. Meu amigo, o nosso corpo, o nosso combustível principal, ele consome muito açúcar. Aí você vai ver lá na frente como fazer melhores escolhas desse açúcar. O nosso cérebro, por exemplo, ele só consome açúcar. É por isso que quando a gente está com fome, a gente fica meio pateta. Por quê? Eu não tenho açúcar ali para estar oferecendo como energia para o nosso cérebro. A gente precisa do açúcar para viver, mas eu não estou falando do açúcar refinado, certo? Então a gente vai ver mais um pouquinho especificamente sobre esse açúcar. E aí a gente tem o outro grupo que é a proteína. A proteína é a comida propriamente dita. O frango, a carne, o peixe, o ovo, a soja. E nessa proteína a gente tem gorduras, né? Que a gente tem outros tipos de gorduras também. E essa proteína, ela vai reconstruir, reformar nosso corpo, reparar. Então, eu tenho uma fibra que me sacia
e limpa meu organismo. Eu tenho um açúcar que me dá energia e é o meu combustível para todas as minhas atividades. E eu tenho uma proteína que faz a reparação muscular, principalmente. Faz a construção do meu corpo. Então, esses 3 grupos de alimento a gente precisa. E dentre esses 3 grupos de alimentos, a gente tem vitaminas, gorduras, sais minerais que o nosso corpo ele precisa para entrar em equilíbrio e sintonia. Em resumo, a gente vai fixar na cabeça agora 3 grupos alimentares, né? A fibra, o açúcar e a proteína. E agora, como você vai entender esses grupos alimentares, usar no seu dia a dia e anotar no seu diário? Então vamos lá. A gente vai ter 3 grupos alimentares. E eu tô lembrando aqui que a gente não tá fazendo teste de escola nem de faculdade. A gente tá aprendendo um método de aprender a escolher os nossos alimentos, comer o que a gente gosta e controlar essa glicemia, certo? Então, só confia e acompanha. A gente tem as fibras, o açúcar e a proteína, certo? Então, a fibra, como eu vou escolher entender esses grupos? A fibra, ela vai ter em vários alimentos, principalmente nos vegetais, nas verduras e em grãos. Nos grãos, especificamente, eu não vou ter só fibra, tá? Eu vou ter também açúcar, vou ter sais minerais, né? Então, eu vou começar a entender o que eu como. No teu dia a dia, o que você mais gosta de comer? E aí eu tenho um exercício daqui a pouco para você. Aí eu vou para as proteínas. Nas proteínas é o que vai fazer a construção, a reconstrução, principalmente muscular. Ela vai trabalhar na teu reparo, é o que vai dar sustentação para o teu músculo, desenvolvimento para o teu músculo, né? Deixar você forte. Então, a proteína, ela é necessária. E a proteína, dentro dessa proteína, eu tenho gorduras também, certo? E essa proteína eu tenho tanto animal quanto vegetal, né? Onde você encontra essa proteína vegetal? Em lentilhas, por exemplo, grão de bico, em feijão você tem. Aonde você vai ter maior predominância dessa proteína é nas carnes, na frango, peixe, soja, ovo. E o ovo, né? Então, e aí, dentro dessas proteínas, você tem as gorduras. As gorduras, você tem umas gorduras boas e gorduras não tão boas, né? Quais são as gorduras boas? Mais de origem vegetal, que tem nas castanhas, em grãos, por exemplo, né? Eu não tô falando do óleo de soja, tá? Apesar de ser ali de origem vegetal. Aquilo que você consegue, gordura boa é aquela que você consegue reproduzir ali na natureza. Vamos entender desse jeito. Então, o terceiro grupo, que é o açúcar, a gente tem o carboidrato, tá? O carboidrato, onde a gente vai encontrar? A gente vai encontrar nas massas em geral, e em grãos como arroz, em menor quantidade no feijão, macarrão. A massa em geral é carboidrato, tá? Em batatas da terra. E esse carboidrato a gente vai aprender sobre um carboidrato bom e um carboidrato não tão bom. Quais são esses carboidratos bons? São aqueles, geralmente o que vem da terra, né? Batata da terra mais integral ali, né? Eu não tô falando de pão integral, tá? Tô falando de batatas, de castanhas também que tem carboidrato. E aí eu tenho outro carboidrato que não é tão bom, aquele que é processado. Então, tudo que é processado, né? As massas em geral, elas são processadas, então um carboidrato não tão bom. O arroz, apesar de não ser um carboidrato
processado exatamente, que é um grão, mas ele tem bastante carboidrato. E aí aqui nessa figura eu coloquei no lado do carboidrato a aveia, que apesar ela ser de um grão, certo? Ela tem bastante carboidrato. E aqui eu quero que você olhe, eu não quero que você olhe, não, tem esse carboidrato, eu não como. Eu quero que você entenda os alimentos, entenda os grupos e a gente aprenda a colocar no seu diário de glicemia, certo? E aí as frutas faz parte aqui dos açúcares, porque as frutas, além dela ter vitaminas e sais minerais, ela tem açúcar também, certo? Né? Que a gente não chama de carboidrato em si, mas ela tem frutose, sacarose, que são um tipo de açúcar. E aí a gente vai colocar no quadradinho aqui, no texto de açúcar, tá? Então, recapitulando aqui, a gente tem os 3 grupos alimentares que a gente vai enquadrar, colocar a nossa alimentação na fibra, proteína e açúcar, certo? E nesse açúcar eu vou incluir as frutas e o carboidrato em geral, tanto processado como não processado. E agora eu quero que você faça um exercício. Pare esse vídeo e faça um exercício, né? Anote o que você tomou de café da manhã ontem, a alimentação de ontem. O que você tomou de café da manhã? Anote o que você costuma comer a maioria dos dias, tá? Né? Então, o que você costuma comer a maioria dos dias? Nós somos seres de hábitos. Então, a maioria das vezes a gente repete a mesma coisa que a gente gosta de comer. Você costuma lanchar? Se costuma lanchar no período da manhã, coloque o que você mais lancha. No almoço, o que você mais almoça? O que você gosta mais de comer e frequentemente você almoça? Anote aí. O que você almoça? Tudo, realmente, tá? Só anote a natureza, né? Tipo frango, feijão, arroz, o que você realmente almoça. Lanche à tarde, anote o que, se você lancha, anote que você lancha, costuma lanchar a maioria das tardes. Você janta? Você janta comida ou lanche? O que você jantar, anote também. E aí, se você fizer alguma outra refeição antes de dormir, também anote. Anotou? Se não anotou, pare o vídeo e anote, tá? Esse aqui é uma aula mesmo. Agora, vá para o seu diário de glicemia. Se você não baixou o seu diário de glicemia, eu vou colocar aqui a foto do diário que você vai baixar. Nessa foto, nesse ponto aqui de o que comeu, o que você vai fazer? Você vai desenhar esse prato. Nessa parte verde, você vai pegar esse quadradinho aqui branco que tal que comeu, vai dividir em 2 e nessa outra você vai dividir no meio. Então, você vai dividir em 3 partes, igual como tá esse prato verde aqui. Você vai só fazer uma divisão mesmo. Olhando para o diário, do seu lado esquerdo, né? Do seu lado esquerdo, você vai colocar a fibra. Que nessa figura aqui eu estou representando nesse prato aqui a parte verde. Nessa parte de cima você vai colocar carboidrato ou açúcar. E nessa parte laranja aqui você vai colocar a proteína. Agora continua com você. Pegue lá esse exercício que você fez, o que você comeu, tá? Nos dias mais comuns. Desenhe esse prato, ou se você já tiver impresso com seu diário de glicemia, coloque seu diário de glicemia, anote lá e faça nessa divisão aqui. O que você, no seu café da manhã, desenhe em cada refeição que você anotou aí. No seu café da manhã, coloque aqui dentro da parte verde o que você comeu, nessa anotação que você fez, o que é fibra. Nessa parte vermelha, coloque o que você comeu no café da manhã, que é açúcar. E aí eu tô lembrando aqui. Açúcar são os carboidratos em geral, a massa em geral e as frutas. Coloque aqui. Se você consumiu aveia, coloque aqui também, certo? Tá? Se você consumiu algo de milho, coloque também no coisa de carboidrato. Se você consumiu pão, também aqui no carboidrato.
E nesse triângulo aqui laranja, né, na parte laranja aqui do prato, você vai colocar o que você consumiu de proteína. Se você não consumiu proteína, não coloque nada, tá? E não se preocupe agora com certo e errado, tá? O que vai acontecer agora, você vai ficar na dúvida em qual grupo você tá, tá? Mas não se preocupe, faz parte desse processo educacional mesmo. Aí você faz, se você lanchou, você faz a mesma coisa no lanche. Se você, no almoço, a mesma coisa. Você vai desenhar esse prato, ou se você tiver fazendo no diário de glicemia, coloque na parte verde lá o que é fibra, certo? Então, o que é salada. Aqui não vale o que é salada de maionese, tá certo? Aqui, se for batata, ele inclui lá no carboidrato. Se for milho, se você consumiu aqui milho, colocou milho na salada, ele inclui lá no carboidrato, certo? Então, coloque nessa parte verde a fibra. Qual foi, se você comeu salada, qual foi a salada que você comeu, tá certo? Aqui só não vale salada, aquelas saladas de maionese, que elas vão lá pro grupo do carboidrato, tá? Aí no almoço, nessa parte vermelha, coloque lá o que você comeu de carboidrato, tá? Se você comeu arroz, se você comeu feijão, se você comeu algo de milho, alguma massa em geral, se você comeu macarrão, coloque tudo aqui nessa parte vermelha. E aí coloque nessa parte laranja aqui o que você comeu de proteína, tá? Mais uma vez, não se preocupe com certo ou errado. Só coloque ali o que você acha de qual grupo alimentar é. Repita esse mesmo processo no lanche e vá para o jantar. E agora, vamos avaliar juntas esse diário de glicemia? Agora olhe para essas anotações todas que você fez dentro ou do diário de glicemia ou dentro desse prato que você desenhou. Você está consumindo pouco ou muita fibra, ou suficiente? Você está consumindo pouco ou muito ou suficiente de proteína? Você está consumindo pouco ou muito carboidrato? Coloque aí nos comentários para mim. O que você está mais consumindo? Certo? Para eu saber e te ajudar mais ainda. Outra pergunta crucial, né? Como é que está a quantidade de açúcar que você está se alimentando, que está aí no seu diário? Ela tá assim, como essa figura, ou ela tá desse jeito aqui, praticamente todo o prato? E agora a gente vai ver como escolher, né? Como fazer um resumo rápido de como escolher esses açúcares, né? Que é o maior impacto na tua glicemia. E aqui eu quero que você faça um acordo comigo, que tire da cabeça o que pode e o que não pode. Eu quero que você aprenda sobre esses 3 grupos alimentares, que você vai ver que cada vez mais você vai entendendo o que você come. Por que é fácil você entender o que você come? Porque nós somos seres de hábitos e nós comemos praticamente as mesmas coisas. Então, se eu entender o que eu como, eu aprendo a escolher o que eu gosto de comer, aprendo a controlar a diabetes e tiro esse peso de isso não pode, isso pode. Eu sei exatamente o que eu posso comer. E se você quiser ajuda de um nutricionista nesse ponto, é muito melhor ainda que ele vai calcular essa dosagem para você. Mas esse cálculo de dosagem, ele não substitui essa educação em diabetes aqui. Porque é você que vai estar escolhendo, não o profissional nutricionista. Ele vai te ajudar, ele vai te conduzir em calcular para você, te dar algumas orientações, mas nada substitui essa educação em diabetes, de você entender os grupos alimentares e entender esse impacto na sua glicemia. Quando você vai escolher o carboidrato, como é que você escolhe? Desse jeito? E uma dica muito importante aqui sobre quantidade e qualidade, né? E qualidade. Nas minhas escolhas alimentares, né? Como é que eu sei quantidade?
A divisão lá do prato, ela é uma divisão com uma orientação nacional, né, no nacional alimentar mesmo, né, que a gente pode chamar de prato saudável, prato perfeito, certo? E a quantidade que eu vou comer, que eu vou me alimentar. Se você já passou por um nutricionista, geralmente ele vai calcular a necessidade para o seu organismo, tá? Mas, por exemplo, se você não passou pelo nutricionista e quer aprender desde agora, se alimente, a quantidade geral do alimento é aquela que sacia a tua fome. Se você se sentir cheio após comer, você já comeu demais. Então, o exercício dessa semana é você se alimentar apenas para se saciar, apenas para passar a sua fome. Com isso, claro, você vai comer mais vezes porque você vai comer para saciar a sua fome. E isso é prática, é exercício mesmo, né? Que às vezes a gente tem a tendência de comer, tá gostoso e a gente comer a mais um pouquinho, né? Isso é natural para todo mundo. Então, a gente aprendendo a saciar a nossa fome, só saciar sem comer excesso, a gente vai controlar a diabetes com mais facilidade, sem sacrificar, sem deixar de comer exatamente o que gosta. E para quem não tem diabetes, manter o peso, não engordar. Então, isso funciona para todos realmente. E aí a qualidade. A qualidade dos alimentos, quanto menos processado possível, é melhor. Porque tem menos química, é menos ácida e outras coisas. Então, é mais benéfico para o teu organismo, né? E é mais benéfico para o teu corpo, para a tua mente, né? E falando de corpo, né? Por que você tem que cuidar desse corpo aí? Por que você tem que cuidar dessa alimentação que alimenta, né? Que nutre esse teu corpo. Se você não cuidar desse teu corpo, onde você vai morar? Então, essas dicas alimentares, esse aprender sobre os grupos alimentares serve para todos. A gente deveria aprender isso lá na escola. Na escola, exercitar isso na escola, né? Na escola. Mas às vezes a gente se perde nessa informação ou não teve. Então, esses dois pontos de qualidade e quantidade. O açúcar, né? Os açúcares, eles estão lá no carboidrato e nas frutas. E todos eles vão absorver rápido ou devagar. O carboidrato que absorve rápido eu chamo de simples. E o carboidrato que eu chamo de complexo, que absorve devagar, eu chamo de complexo. E aí eu tenho as frutas, que também as frutas, umas eu absorvo rápido e outras eu absorvo devagar. O que vai diferenciar um do outro, só para a gente aprender? O que vai diferenciar é a quantidade de componentes que eu tenho ali. Por exemplo, o carboidrato simples, ele tá só ele. E geralmente o carboidrato simples ele é mais refinado. Por exemplo, o pão, tá só a massa ali. Não tem o que empate a absorção dele. Ele absorve rápido, dentro de 15 minutos ele absorve se eu comer só o pão. Por exemplo, a tapioca, ela não é tão refinada assim, que ela é um produto mais in natura, mas ela tá só o carboidrato. Se você não sabe, mas a tapioca, ela vem da mandioca. A mandioca, ela tem fibra. A mandioca, ela não é consumida crua, uma batata que é parecida, prima e irmã ali da mandioca que tira a tapioca, que é a macaxeira, que é onde é bastante consumida. E são muito parecidas a questão da constituição ali. E ela tem fibra. Se ela for consumida in natura, a macaxeira, por exemplo, ela vai absorver mais devagar. Então, ela se torna um carboidrato complexo porque ela tem fibra ali e absorve mais devagar. Mas, por exemplo, da mandioca que tirou só a goma ali e ela tá só o carboidrato puro, não tem mais mistura. Então, eu tenho um carboidrato simples que ela absorve mais rápido. Então, para eu diferenciar aqui, o carboidrato simples é aquele que só tem, ele tá geralmente refinado e não tem outras misturas, então ele absorve rápido.
E o carboidrato complexo geralmente tem fibras ali, fibras e gorduras que absorvem mais devagar, né? E aí eu tenho esse carboidrato complexo refinado, por exemplo, um pão integral, ele é um carboidrato complexo, mas ele tem carboidrato e bastante, tá? O que é a diferença dele é que tem fibra ali, tem outros componentes que vão absorver esse carboidrato, esse açúcar mais devagar, tá? Mas ele tem a mesma quantidade do açúcar do pãozinho francês que não tem nada, que não tem fibra, certo? E aí, as batatas em geral, né, geralmente são carboidratos complexos também, porque ele tem fibra e tem a absorção dele mais lenta. E aí eu vou para um carboidrato de frutas, as frutas. Algumas frutas, elas têm mais açúcar, tá? O açúcar da fruta é chamado frutose, sacarose e outros açúcares, tá? Mas aí eu vou colocar no açúcar porque ela também vai se transformar em glicose dentro do seu organismo. E essas frutas também, tem umas que eu absorvo mais rápido, tem umas que eu absorvo devagar. E aí você tem um exercício para casa, né? Um exercício para fazer. Escolha lá o que você identificou como carboidrato na sua alimentação e pesquise se é complexo ou se é simples. Ou se absorve rápido ou se absorve devagar, certo? E aí esse vídeo aqui não vai ser suficiente. A gente vai falar mais para outros vídeos da sua alimentação, mas é crucial que você volte esse vídeo, assista de novo entendendo sobre os grupos alimentares ali, justamente que a gente vai dando um passo de cada vez. Entendendo os 3 grupos alimentares, a fibra, a proteína e o açúcar, certo? E o açúcar, a fruta e os carboidratos, né? Os carboidratos, eles vão estar inclusos, né, nesse açúcar. Se eu aprender a equilibrar isso, né, nas minhas refeições o dia inteiro, desde o café da manhã até a última refeição, a minha glicemia ela vai oscilar de uma forma linear. Lembrando que a glicemia ela não vai dar igual o valor o tempo todo. O mesmo valor que eu verifico agora, daqui a 15 minutos vou verificar, daqui a 30 minutos não vai dar igual o valor. Mas eu tenho, quando eu começo a me alimentar, entendendo esses grupos alimentares e sabendo essas misturas dos grupos alimentares, eu vou, primeiro, a minha glicemia começa a diminuir bastante. E se eu tiver mais gordinho, eu começo a emagrecer, sem realmente sacrifício, tá? Sem realmente ter dietas restritivas ou forçar algumas outros pontos até desnecessários. Eu aprendo a misturar esses alimentos, né? De fibra. A fibra sempre ela tem que ter maior quantidade nesses nossos alimentos, de acordo com o prato que o desenho do prato que a gente viu, a metade lá ali é fibra. Então, se você começar a aprender a entender o que você está comendo, a colocar realmente, fazer essa divisão do que você está comendo e começar a se alimentar desses 3 grupos alimentares o tempo todo, do café da manhã até o jantar, você vai ver que essa glicose vai diminuir. E se você já passou pelo nutricionista, pegue lá a tabela do seu nutricionista e faça essa divisão, entendendo esses grupos alimentares, que você vai ver que vai estar equilibrado desse jeito, né? E aí, lembrando que eu tenho a fibra na fibra em vários alimentos, eu tenho carboidrato em vários alimentos, eu tenho proteínas e gorduras em vários alimentos, né? Então, é aprender realmente o que você gosta de comer e aprender a dividir nesses 3 grupos alimentares, na fibra, no açúcar e na proteína, para ficar mais fácil para o nosso cérebro identificar, certo? Certo? Então, de você estar perguntando, a fruta pode? E aí você coloca a fruta, ela pode, de acordo com aquela quantidade de carboidrato ali que você está comendo, certo? Então, aprender sobre os grupos alimentares, aprender a equilibrar nesses 3 principais grupos e a quantidade
que se você tiver a tabela alimentar, se você tiver prescrição do nutricionista, ótimo, que você já vai ter a quantidade ali do seu nutricionista. Mas se você não tiver, aprenda a misturar esses 3 grupos alimentares em todas as suas refeições, e alimente-se da quantidade suficiente para você se saciar e não realmente se sentir cheio. A partir do momento que você se sente cheio, essa alimentação ela já passou do ponto. E se ela passou do ponto, a sua glicose acaba aumentando, e ela não aumenta só ali. Você acaba passando do ponto várias vezes e essa glicose vai aumentando o tempo todo. E assim, você entendendo os grupos alimentares, entendendo a importância das fibras e colocando ela em todas as suas refeições, entendendo a importância dos carboidratos, fazendo escolha dos melhores carboidratos, entendendo a importância das proteínas e sabendo identificar na sua alimentação aonde está esses três grupos, né? Fibra, açúcar e proteína, você aprende a fazer melhores escolhas. Você controla a diabetes escolhendo o que você gosta de comer. E isso vai te permitir, sabendo que você gosta, você fazendo escolhas, entendendo sobre esses grupos alimentares e fazendo esse exercício mesmo, né, diariamente, você vai ver que 1 semana, 2 semanas, você já tem uma leitura excelente do seu diário de glicemia e da sua alimentação. Você vai aprendendo a comer o que você gosta, aprendendo inclusive receitas. Deixa eu te contar uma coisa minha. Eu tenho intolerância a leite, a qualquer coisa do leite, né? E aí eu descobri isso já na idade adulta. E para mim, mesmo trabalhando com pessoas com diabetes, entendendo esse processo de mudança e sobre esse passo a passo, esse início ele é muito ruim, porque quando eu falo de proibição, o que é que o meu cérebro entende? Que eu vou sofrer. Se ele entende que eu vou sofrer, ele acaba se recusando a fazer. Inconscientemente é isso que acontece. Então aconteceu uma coisa interessante. Eu nunca gostei tanto, né? Consumia, mas nem de bolo e nem de pão. Quando eu descobri a questão da intolerância a leite, você nem imagina o quanto me dava vontade de comer pão e bolo. E aí a gente começa um processo de mudanças que ela é gradual realmente. E se a gente tiver um processo educativo do que eu estou te ensinando agora, esse processo de mudança ele vai ser gradual, leve, sem peso, e daqui a pouco você vai estar controlando essa glicose, essa glicemia, sem sacrifício mesmo. E outra coisa importante e acabou acontecendo comigo. Eu gosto de comida, eu não gosto muito de salgados, de massas, né? E de doces, né? Eu tenho preferência por comida realmente, tá? Então sempre tive. E aí depois que passou aquele processo de mudança, né? Que o meu cérebro identificou que eu ia sofrer, ele recusa sofrer e dá vontade de comer, uma vontade imensa de comer pão e bolo de chocolate. Coisas que não era o meu hábito. Não era o meu hábito, assim, a vida toda, né? A vida toda. E só que aconteceu algo que me ajudou bastante. Eu comecei, quando me dá vontade de comer, certo? Né? Algo que eu consumia antes e que tem leite, eu passei a fazer as minhas receitas. E eu não gosto de cozinhar. Então, para mim, a receita tem que ser fácil, rápida e sem muita caloria. E eu aprendi a fazer. Então, eu tenho minhas preferências ali quando eu quero comer um lanche que foge da minha rotina ali, do meu dia a dia. E aprendi a fazer. Então, a gente vai aprendendo a fazer escolhas daquilo que a gente gosta, sem realmente tornar um sofrimento pra gente, e a gente viver realmente a vida. Então, o convite para você hoje é: aprenda sobre os grupos alimentares, se permita aprender do jeito que eu estou ensinando,
ensinando, porque fica mais fácil de você memorizar e é mais fácil de você dividir ali na hora, na sua cabeça, na hora que você vai montar seu prato, na hora que você vai escolher uma alimentação no restaurante, em qualquer, ou numa festa, ou em qualquer lugar, ou na hora do almoço mesmo. E aí, você fazendo melhores escolhas ali, consciente e num processo de mudança gradual, você não sofre por causa disso. Se você não sofre por causa disso, o seu cérebro não rejeita a mudança. Então você torna aquilo como hábito e o controle da diabetes ela fica realmente sem sacrifício. E aí, de verdade, meu amigo, minha amiga, volte a viver. Eliminá-la a gente ainda não pode, né? Não pode, mas a gente pode controlar, colocar ela num saquinho, não tem como expulsar realmente, mas diminuir as medicações cada vez mais, controlar essa diabetes e ela não ser o impeditivo para você realizar os seus sonhos, certo? Então, espero que tenha te ajudado. Compartilhe com pessoas que precisam escutar mais sobre esse diabetes tipo 2 e curte esse vídeo, porque você curtindo, o YouTube vai entregar para aquela pessoa que você nem conhece e com certeza você vai estar ajudando essa pessoa que precisa saber mais sobre diabetes e controlar diabetes sem sacrifício. Tá? Então, até o próximo vídeo.